Estamos de volta, pessoal, para explicar a lista, então. Primeiro exercício, elabore uma classe que receba 5 notas de alunos. Então, tu vai ter que perguntar para o teu usuário. Armazena essas notas em um array de 5 elementos. Apenas uma variável com as 5 notas. Apresente na tela as 5 notas em ordem decrescente, ou seja, da maior para a menor, e a média aritmética de todas as notas. Tá bem? Número 2. Uma imagem é formada por pixels. Considere uma imagem com dimensão de 40 por 40 e faça uma classe que contém um array bidimensional com essas dimensões, ou seja, 40 por 40, 40 linhas e 40 colunas. A seguir, para cada posição desse array, armazene um valor aleatório entre 0 e 255, que corresponderia às cores RGB lá do nosso pixel. No final, eu quero que vocês imprimam na tela os 1.600 valores gerados. Número 3. Faça uma classe contendo dois arrays do tipo inteiro, um chamado par e outro ímpar. Cada array deve conter 10 elementos. A seguir, faça um laço de repetição com 10 iterações e que contenha internamente a geração randômica de números entre 1 e 20. Se o valor gerado for par, vocês armazenam no array par, do contrário no array ímpar. Ao final, apresente o conteúdo de cada um dos arrays. Pode repetir valor no array. Então a ideia é o seguinte: gerou um número, o número é 16. 16 vai para o array dos pares. Quando alcançou 10 iterações, não se cadastra mais no array dos pares, tá bem? E aí a gente seguiria, por exemplo, somente nos ímpares até ter 10 números ímpares também. Pode repetir, não tem problema. Número 4. Usando um array unidimensional de 10 elementos do tipo string, faça uma classe que simule a ocupação de um estacionamento de veículos. Considere que a posição do array corresponde ao número da vaga, e para cada vaga é armazenada a placa do veículo que está estacionado. A sua classe deve conter um laço de repetição simulando o menu de controle de entrada e saída do veículo com as opções: 1 entrada, 2 é saída, 3 é listar a situação atual e 4 encerrar o programa. Se o usuário escolher o número 1, pergunte qual é o número da vaga e a placa do veículo. Se ele escolher 2, solicite o número da vaga que será liberada e armazene o valor branco na posição correspondente ao array. Se ele escolher 3, liste a situação atual apresentando na tela todos os elementos do array. E quando for 4, você encerra o programa. Ou seja, vocês vão fazer um array com 10 posições: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí o usuário vai entrar, por exemplo, com o número 1 lá no menu de vocês. E aí vocês vão perguntar para ele qual é dessas vagas que ele vai inserir e qual é a placa. Então ele colocou lá 6. Na posição 6 ele vai colocar a placa IVX1212. Ok, isso vai ser guardado então naquela posição 6. Quando tem uma saída, vocês perguntam da onde que está saindo, tá bem? Então, vocês perguntam o número da vaga que vai ser liberada e vocês, se fosse a posição número 6, por exemplo, ela voltaria a ficar vazia. Se é para listar a situação atual, vocês vão printar todas as vagas de vocês como é que elas estão. Se estão vazias, se estão preenchidas. E 4 ele vai encerrar o programa. Número 5. Crie uma classe chamada contagem que contenha 4 métodos com o nome contar, todos têm o mesmo nome, utilizando o conceito de sobrecarga. A assinatura e a função de cada método aparecem descritas na tabela a seguir. E aí eu quero que vocês também façam outra classe para testar o método, tá bem? De preferência que seja separado essa classe, mas não, pode ser dentro do mesmo, pode ser outro método, não precisa ser outra classe. Mas se quiserem fazer outra classe, pode ser também. Então eu tenho ali, ó, assinatura contar, quando eu não passo nada, ele conta de 1 a 10. Quando eu passo um inteiro fim, ele conta do número 1 até a variável que foi informada. Quando eu passar o início e fim, ele conta do número de início até o número de final. E quando eu passo início, fim e a pausa, essa pausa eu quero que vocês coloquem em segundos, que vocês deem uma pesquisada como é que faz essa pausa aí com Java que eu não mostrei para vocês. Mas eu quero uma pausa, então ó, apresente na tela a contagem dos números com o valor inicial definido pelo variável início até o valor final definido pela variável final. O parâmetro pausa define a pausa em segundos que deve ser dada a cada valor impresso na tela. Então ele bota o número de início, pausa, outro número, pausa, outro número, pausa, até que encerre. Tá bem? Número 6, que ali está 5. Elabore uma classe chamada meus arrays.
contendo dois métodos que realizam operações com arrays, conforme a descrição a seguir. Faça uma outra para testar os métodos. Primeiro, um método que recebe dois arrays de inteiros e um número inteiro. Ele recebe três coisas, dois arrays de inteiros e um número inteiro. E ele pesquisa se o número existe nos dois arrays e dá um retorno conforme a descrição. Se o número for encontrado em nenhum dos arrays, ele retorna 0. Se foi encontrado em um dos arrays, ele retorna 1. Se foi encontrado nos dois arrays, ele retorna 2. Então ele retorna 1 inteiro. Letra B. Um método que recebe um valor inteiro n e retorna um array contendo n elementos gerados randomicamente. Os valores gerados devem estar entre 0 e 1000. Então, se eu passar, por exemplo, o número 5 para esse método, ele vai me retornar um array com 5 números gerados randomicamente entre 0 e 100. Tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, que precisarem de ajuda, segunda-feira, a partir das 8 horas até as 9h30, estarei lá na sala do Meet esperando vocês para ajudar vocês. Bom trabalho para vocês, desenvolvam as tarefas com dedicação que vocês vão conseguir sair bem. Um abraço e bom trabalho.